Olá, você. Sou Fernando Paiva. Estamos aqui hoje com o Dr. Alex e o Dr. Paulo. Hoje nós vamos abordar alguns temas de previdenciário. Dr. Alex, um dos temas que tem chamado muita atenção, né, que está aí na tona, é o Vida Toda. O que você poderia abordar para a gente sobre isso? Então, essa vida toda, a princípio, muitas pessoas acabam aposentando antes dessa reforma da Previdência e muitas vezes o próprio INSS acabou, por um equívoco, usando uma forma de calcular o benefício de maneira equivocada. E isso daí tem, por exemplo, uma pessoa deveria ter recebido tanto, mas acabou, por conta desse cálculo equivocado, reduzindo o benefício que ela deveria receber. Então isso aí impacta no valor do benefício da pessoa. Isso. E na teoria, assim, com esse recálculo, ele poderia estar recebendo um valor maior do que está. Isso. A princípio seria assim, pelo cálculo, na verdade, que o cálculo mais benéfico para o aposentado, para o segurado, seria, por exemplo, às vezes é o dobro, às vezes um valor muito maior, mas a princípio, sim, a pessoa aposentou de uma forma que acabou sendo prejudicial. Aí por isso muitas pessoas acabaram recorrendo ao judiciário pedindo essa revisão. Tá, doutor Alex. Então é o seguinte, você falou da vida toda. Se a revisão da vida toda que está em alta, ela revisa a vida toda mesmo de quem está aposentado, desde que seja. Não, como muitos casos, né, o pessoal acaba chamando, por exemplo, leis ou até mesmo ações com termos um pouco mais informais, a visão da vida toda acaba recebendo esse nome por quê? Na reforma da Previdência, antes dela, era utilizada uma regra de 99. Uhum, Essa regra, ela acabava pegando, por exemplo, pela regra de transição dela, ela eliminava os salários de contribuição que eram anteriores a 94, julho de 94. Aí, por conta desse detalhe, de 94 para frente foi utilizado para cálculo do benefício da pessoa. certo. Chamam de vida toda porque muitas pessoas atualmente que acabaram aposentando já estão, para não dizer o final da vida, né? Mas já Aham. estão idosos, já são de Aham. idade. Então, por isso acaba chamando de vida toda porque a maior parte do tempo que ela trabalhou foi anterior a 94. Então você está falando que a abrangência vem aos que se aposentaram após 1999? Isso, que aposentaram até a reforma, porque na reforma de 2019, o INSS, pela lei, né, o INSS faz o cálculo já da forma correta. Então Certo. não vai ser todo mundo que tem direito de entrar. Não, não são todos. Tem que ver caso. É o tradicional do direito, né? Do Não depende. basta estar aposentado. Tem que ter alguns requisitos. Isso, tem que ter os requisitos, tem que verificar também a questão de a prescrição ou decadência, que chamam de caducou o direito. E eu, Essa, só para questão de análise, você falou que a forma do cálculo que é diferenciada de cada um, tendo em vista que é da época de 94 a 99 que você acabou de dizer, então a forma do cálculo foi através daquela inflação que teve na época. Será que foi isso que influenciou, que errou o cálculo? A princípio não, é porque é que assim, toda vez que tem uma reforma, ele altera a forma que vai fazer a cálculo do benefício, ele tem duas regras. Uma que é para aquelas pessoas que começaram a partir de então a contribuir, por exemplo, 2019 teve a reforma. Certo. Você, por exemplo, começou a trabalhar a partir de agora, então você se enquadra nessa regra, somente nessa regra. Como a pessoa é anterior, 99 teve uma das reformas, no caso, a pessoa acabou contribuindo antes, então ela se enquadra na regra geral. Na regra de transição, pode ser que enquadre e facilite. Mas o que acontece? Quando a pessoa começou a trabalhar em 99, ela tinha que usar essa regra. A princípio, igual esse daí, pressão da inflação, não saberia dizer, mas é igual foi informado antes, né? No caso, depende muito de caso a caso. Se a pessoa Certo. trabalhou antes e recebia um valor um pouco maior, pode ser mais vantajoso para ela, no caso, o cálculo, a princípio. E tem um detalhe, né? Também teria que ser feito esse cálculo, né, para fazer essa análise, porque tem a possibilidade do cálculo não ser bom para a pessoa, né? Ele pode até Isso. diminuir o valor do benefício. Pode. Igual foi formado. Antes de 94, por exemplo, um caso do que apareceu lá no escritório, né? Do seu Jair. Por exemplo, o seu Jair trabalhou de. Ele tinha trabalhado de 1980
até 94. Ele trabalhou como um gerente de banco, ele recebia bem. A partir de 94 para frente, ele não trabalhava mais no banco e acabava trabalhando só com o mínimo. Ele virou autônomo, virou empreendedor, contribuiu com o mínimo. Aí chegou, antes de 2019, ele pediu aposentadoria, o INSS se apresentou ele, com base no salário que era anterior à época de gerente de banco. Então, para ele seria benéfico, porque antes de 94, o salário dele era muito Então, maior do que o antes de contribuição. 94, as contribuições dele era Isso, maior. a Que contribuição era maior. influenciaria no cálculo. Sim, Né? O cálculo da forma que foi feito reduziu o benefício dele. porque não considerou esse salário que é maior do que o salário que ele passou a contribuir. Certo. A contribuição final dele foi inferior, então. Isso, o posterior 94 foi inferior. Então, por isso que é necessário cada caso ser analisado em particular. Isso, porque pode ser igual o exemplo do seu G, pode ser, por exemplo, o seu Alziro veio e o dele foi o oposto. Antes de 94, ele sempre contribuiu com o salário mínimo. Aí depois de 94 em diante, ele começou a trabalhar de agente de banco, teve salário melhor, aí Aí, acaba se sendo ele fizesse, computasse o anterior, ia baixar o podia valor ser do benefício. prejudicial. Certo. Entendi. Deixa Mas eu ter uma pergunta. E que documento que é necessário? Já que tem que analisar, se fosse a fazer análise do caso a caso, qual a documentação necessária para ser levada em consideração, levar até você para analisar? Temos que verificar primeiro a carteira de trabalho, porque muitas vezes até no próprio INSS não consta algumas relações. Às vezes na época, às vezes tinha problema do próprio empregador, ou às vezes é o erro humano. Não era tão informatizado também, né, o sistema. Aí tem que ter primeiro, o essencial é a carteira de trabalho. Também é o que chamam CNIS, né, que é o Histórico de Contribuições da Previdência, que lá vai constar. É por isso que precisa da carteira de trabalho. Tem vezes que no próprio CNIS não tem, por exemplo, a pessoa, no caso do seu Jair, que trabalhou como gerente de banco. Às vezes o período que ele trabalhou antes de 90 não consta lá. Então o INSS, no máximo, no CNIS só considera 90 para frente. Com carteira de trabalho provando que ele sempre teve aquela relação de emprego, aquele salário, poderia pegar esse período, também pedir a averbação, né, a correção no CNIS e fazer um cálculo mais correto para ele. Deixa eu ver se eu entendi. A carteira de trabalho, ela seria necessária para a gente olhar, para ser olhado no CNIS, para ver se todos os registros constantes na carteira de trabalho também constam no CNIS. Isso. Há a possibilidade do CNIS estar completo, não ter falha nenhuma. Sim, mas tem tem chance também de ter erro, né? E além da carteira e do CNIS, também precisa da carta de concessão, né? A carta de concessão também. Normalmente esses documentos, se a pessoa tem o meu INSS, né, que graças a Deus apareceu e facilitou muito, aí a pessoa pode acessar virtualmente e tirar no próprio meu INSS. Ou também muitas vezes, como é antes da reforma, a pessoa recebia uma carta. Aí na carta tem lá, você foi aposentado, o salário, o RMI, né, que é a renda mensal inicial, é de tanto. Aí no verso, normalmente tem como foi feito o cálculo. Aí lá consta, não considerado. Aí Então, precisa desses 3 documentos. Se eu fosse contratar, então, o serviço para fazer essa análise, eu tendo em mãos a documentação, aí o doutor faria o cálculo e falaria para mim se vale a pena ou se não vale a pena. É isso. Primeiro Valendo fazer a uma pena, analisada, aí ia falar, e nós verificamos aqui, verifiquei a documentação do senhor. Neste caso, poderia ser mais benéfico para o senhor. Então, seria possível. Caso não seja, aí é melhor deixar do jeito que está. Né? E o Vida Toda ainda ele tá suspenso, né, pelo STF, aguardando, né, Ainda tá. alguns votos para determinar, acho que a data do início certinho. Isso, moduladores, né? Estão tentando verificar a partir de que data seria pago os retroativos. Mas isso não está impedindo de ajuizar o processo Não. até aguardar a decisão. Porque mediante o ajuizamento, posteriormente tendo a decisão, esse processo que já está no fórum, ele daria andamento normal. Isso. Teve uma decisão recente que todos os processos do Vida Toda estão suspensos até essa decisão também. Tá, só Mas suspende. Isso, só suspende, não quer dizer que não pode entrar. A pessoa que der entrada, ela não vai ter prejuízo nenhum. Ela entra, o processo fica parado lá. O STF decidiu, definiu os efeitos, o processo volta a andar, baseado na decisão do STF. Seria isso? Isso. E uma última coisa, caso dê certo, se a pessoa recebe todo o dinheiro de uma vez ou vem aumentado o benefício? Ou recebe de uma vez e o benefício aumenta? Ou como funciona? Tem o recálculo do benefício e a pessoa também tem direito às parcelas que foram pagas anteriormente. Dentro do prazo dos 5 anos. Então, vai vir... 5 anos de prescrição, então. Isso, do pagamento. Ele receberia, então, os atrasados proporcional ao valor que Isso, aumentou. a diferença que deu. Mais o aumento mensal.
Isso. Que aí seria definitivo para ele. Daí o INSS faria o recálculo certo do benefício da pessoa. Bacana. E mudando agora um pouco, o que você, doutor, poderia falar para a gente sobre incapacidade? A respeito da incapacidade, toda pessoa, ela trabalha, tem que fazer... Pessoas que como posso fazem pagar? contribuições, né? Isso. Aí, por exemplo, a pessoa sempre trabalha, um empregador CLT. Ele tem a carteira de registro de trabalho, ele cumpre o horário, faz a jornada dele, trabalha. Aí, porventura, por exemplo, ele tá voltando de casa e acaba se envolvendo num acidente de trânsito. Ele não tinha culpa nenhuma, ele acaba ficando incapacitado de trabalhar. Momentaneamente ele tem que ficar. Tipo assim, ele tá vindo de moto, bateu num carro, quebrou uma perna. Isso. Aí ele vai ficar afastado do trabalho por 6 meses. Isso. Aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa ela tem que trabalhar, ela tem um trabalho que vem o sustento dela, pagar as contas, tudo. Por conta de um imprevisto, desde um infortúnio, ele acaba sendo impossibilitado de trabalhar. Então, aí, por isso, tem esses benefícios por incapacidade. Não, ele não precisa ser só seletista, né? Tá empregado. Se ele recolher naquele carnezinho individual, ele também pode. Sim, aí tem outro detalhe, ele depende muito de cada caso. Por exemplo, como é acidente de trabalho, ele é um CLT, no caso, sim, ele aconteceu um acidente, qualquer porventura, trabalho ou acidente corriqueiro no dia a dia, ele recebe. Agora, a pessoa por exemplo, um contribuinte individual, um facultativo, que é uma pessoa que não é CLT, mas contribui para o INSS. Um exemplo é o estagiário ou o desempregado. Aí, Ou, no caso, aquele vendedor ambulante. isso também. Porque ele O não MEI tem. tiver uma MEI também? MEI também, no caso? O MEI, ele enquadra como segurado obrigatório, que ele presta serviço, então, pela lei, assim, ele é considerado como obrigatório e tem que contribuir. O facultativo, ele é É o como autônomo. dizer? Isso, é um autônomo. Ele não tem vínculo de emprego, mas caso ele queira, ele pode contribuir. É o taxista, o vendedor ambulante, entendeu? Sim. Tá? E desse tipo, né, de incapacidade, ela vai ter por invalidez, que aí é em definitivo, Isso. né? Ou auxílio-doença, que é no caso, igual a gente estava falando, de um acidente. Sendo acidente, pode ter tipo dentro da empresa, ele se machucou na empresa, cortou um dedo numa máquina ou quebrou um braço na empresa, ele teria o benefício do auxílio-doença Isso. acidentário. É que tem dois. Auxílio-doença seria o por incapacidade temporária. Por exemplo, o mesmo exemplo que o Dr. Fernando falou, a pessoa acabou se acidentando, acabou ficando 6 meses afastado. Por exemplo, se ele for, por exemplo, um rapaz CLT, né? Trabalhador, empregado, ele ficou 6 meses afastado. Precisa ficar 6 meses afastado. Os 15 dias primeiro é a empresa que paga. Depois desses 15 dias, até completar os 6 meses que foi constado no atestado ou até na perícia do INSS, ele vai receber até perdurar essa incapacidade. Então, ele é temporário porque ele tem um prazo. Tem um prazo. Certo. Mas na minha família mesmo, tem um tio meu que ele perdeu o dedo numa prensa hidráulica. E ele foi aposentado pela vida toda, mas qual a relação que um dedo tem para uma relação de trabalho inteira, assim? Como que funciona isso? Normalmente Normalmente tem no próprio lado médico, ele consta, sugiro afastamento por tanto tempo, ou sugiro, recomendo. Normalmente é sempre o próprio médico que vai ter um parecer. Se ele. É que eu não sei a atividade que o seu tio fazia, mas dependendo da atividade para ele. A perda de um dedo, ele não vai conseguir fazer o mesmo serviço. Por exemplo, um policial, né? Se ele perder o indicador, ele não ele- tem como trabalhar, porque ele usa o indicador. Ele precisa, por exemplo, sacar arma ou fazer uma prisão em flagrante. Aí, no caso, ele ficaria incapacitado. Aí, por invalidez, ele fica afastado, não trabalha e recebe o benefício. Tá. Uma outra questão que me veio, só um minuto, mas por exemplo, nós estamos falando aqui de coisas externas que facilmente visíveis, que são a perda de um dedo, às vezes uma cegueira de um membro, mas e, por exemplo, problemas cardíacos e renais? Pessoas que dependem de hemodiálise, por exemplo, que isso já é considerado uma doença crônica, ou os cardíacos também, que tem que sempre estar sob supervisão, sem esforço, também há possibilidade de revisão para isso?
Sim. de aposentadoria por incapacidade? Nesse caso, igual como todos os casos para dar entrada no benefício, tem que solicitar, marcar com o INSS, vai ser agendada uma perícia. Na perícia médica, a pessoa vai ter que levar toda a documentação, por exemplo, o cardíaco, né, vai constar lá o laudo, como que está a evolução da doença, como que está o paciente, e o perito do INSS, o médico, vai avaliar. Então Dessa ele, decisão, ele teria que normalmente, ter toda uma documentação médica, né? Agendar essa perícia e passar pelo perito com essa documentação. Isso. Lá é feita essa análise. aí o perito vai fazer essa O que análise. é invalidez permanente ou o que como que a gente fala? O auxílio, né? Isso, é o temporário. O temporário. Sempre, tem muitos casos, às vezes, mesmo que consta lá, sugiro a aposentadoria, às vezes pode ser que o perito acaba não sendo uma invalidez completa, a definitiva, né, que seria a aposentadoria. Aí ele enquadraria como auxílio-doença, que é o temporário, mas aí nada impede de ele submeter a outras perícias, aí Aí, por fim tipo ser assim, averiguado. o cliente chegou no primeiro momento, o perito entendeu que ele é temporário. Isso. Nada impede que numa nova perícia ele não torne definitivo isso daí. Isso, porque igual, por exemplo, o caso que o Dr. Paulo falou, por exemplo, a pessoa tem esses problemas cardíacos, né? Quando ela foi na perícia INSS, na verdade, como foi constatado que ainda que não possa trabalhar temporariamente, pode ter essa chance de melhora. Aí pode ser que agrave, pode ser que melhore. Se agravar, é possível que seja assim. Entendi. Porque é fácil na própria lei também dizer que nesse caso X acontece isso e na Y acontece isso, mas a vida real, vivida de todo dia que cada um aqui vive, é bem diferente, acontece coisas novas a cada dia. Mas existe um padrão do INSS, por exemplo, se eles atendem bem o laudo particular que você tem ou se negam, tem algum padrão? Infelizmente não tem um padrão. Ele vai avaliar o caso e vai É porque, verificar vamos a por coisa assim, está né? configurada. A Por um medicina, acaso é vier a biologia, né? inferir. Não é Isso. matemática, não tem uma regra. É. Né? Chegou no médico. Mas pensando nesse lado aí, supondo que ele tá com toda a documentação médica, tá? Do médico particular, ele leve para esse médico do INSS. O médico olha e fala assim: não, você pode trabalhar. E indefere o benefício. O que ele teria que fazer? Ele tem, no caso, teria duas escolhas, né? Uma é tentar um recurso administrativo no próprio INSS, pedindo uma submissão, uma nova avaliação e possivelmente uma nova perícia, ou com base em toda a documentação e com um pedido administrativo, né, que teve a perícia já, ingressar com uma ação judicial. Aí na ação judicial seria avaliado e nomeado um perito judicial para verificar, no caso, a impossibilidade dele trabalhar ou não. Entendido. E assim, essa perícia, no caso quando ajuiza uma ação, o próprio juiz nomeia um perito, que aí é feita uma reanálise do caso, Isso. e se esse perito entender que ele tem direito a esse benefício, quando ele deu entrada lá atrás, ele tem direito de receber esses atrasados também. Sim. Porque aí foi uma falha do perito do INSS, no caso. Porque daí, no caso, a pessoa acabou ficando, por conta desse indeferimento, ele ficou todo esse período sem receber. Certo. E uma pergunta aqui, levantando tudo, ó. Se tem, desde que foi detectado, passou pela perícia, para entrar com esse pedido administrativo no INSS, é necessária a contratação de advogado? Na verdade, não precisa, mas no caso nós sempre orientamos, às vezes, procurar um advogado para ter um auxílio, se a pessoa tiver acontecer Porque alguma coisa, um imprevisto. Uma coisa, né? doutor, que eu tenho percebido que, normalmente, igual o doutor falou, não há necessidade de advogado. Você pode ir lá no INSS e fazer o requerimento sozinho. Porém, muitos desses benefícios são indeferidos por falta de instrução, né? Falta Sim. documento, ou faz da forma errada. E isso acaba acarretando, né, esses indeferimentos. Que se ele tivesse assessoria, Até principalmente uma demora a mais para receber um benefício que você está precisando, porque, por exemplo, você recebe, você gasta um tanto por mês. E se você não está recebendo, não importa se demorar 2 anos aí, se você não receber por mês, você não vai ficar passando fome, você vai precisar da sua você precisa se subsistência. manter, né? Sim. As contas não param, né? Doutor Alex, outra coisa que nós escutamos muito no escritório de clientes, que eles ligam lá e falam assim: olha, eu queria ver se eu posso me aposentar. Só que eu nunca contribuí. Tem algum requisito? Normalmente a gente chama ele de BPC-LOAS, né?
Isso, é o benefício de prestação continuada. Todo mundo, qualquer pessoa tem direito? Não são todas. Igual a pessoa pergunta da aposentadoria, mas na verdade esse benefício não seria um benefício da Previdência Social, do BNSS. Ele é assistencial. A pessoa tem. A própria lei prevê que, no caso, as pessoas, por exemplo, acima de 65 anos, o idoso, né? É 65 anos. Isso. Ou, no caso, o portador de deficiência. Ah, não é só uma pessoa de idade. Se eu tenho uma Não. deficiência física que me incapacita de trabalhar, eu posso pedir. Isso, deficiência. Aí, no caso, seria como se fosse uma capacidade. Então, Tem que verificar, vai ser submetido a uma perícia se médica. eu tenho um filho que nasceu deficiente e eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar dele, ele teria direito a um auxílio. Teria. Seria possível pedir, mas aí tem que verificar, no caso, avaliação social, que vai avaliar o grupo econômico, porque pro BPC, ele é diferente do benefício do INSS. Ele não vai verificar, no caso, quanto que a pessoa contribuiu, qual que é o período que ela contribuiu. Ela vai ver, o critério é bem restrito, é a renda familiar. É a renda, no caso, do grupo econômico da família. Por exemplo, tem um pai e um filho. Seria a renda desses dois. Aí teria que ser pela lei seria um quarto do salário mínimo vigente. Entendi. Mas isso tem Por que ser pessoa. Então eles olham quantas pessoas, eles fazem um cálculo de quantas pessoas tem na casa, qual é a renda daquela família, aí nessa divisão tem que dar um X, só a partir disso teria direito. Isso. Então Aí, é um pouco mais burocrático esse caso. Inclusive tem uma ponte que eu posso fazer, inclusive na área de família, que é a questão do... que apareceu um caso semana passada que exatamente a criança, tá, tem problema, tem síndrome de Down e conseguiu se aposentar, já tem um benefício do INSS a partir do BPC Loas. E aí estão querendo ver se com o estabelecimento de pensão alimentícia pode ser cancelado esse benefício ou não. E não vai. Uma coisa é, igual falou, até atingir a renda familiar por pessoa. Por mais que venha um salário mínimo do INSS, dependendo do núcleo familiar, como foi dito, caso a caso, né? Mas dependendo do núcleo familiar, a renda pessoal, tá, vai estabelecer se a pensão alimentícia complementaria ou não essa renda de todo mundo, mas no que geralmente não dá. Imagina uma casa de 3 pessoas, o qual uma pensão alimentícia hoje de 440, com um salário mínimo, aí possivelmente não atingiria 4 pessoas, com um salário mínimo e R$ 440 não atingiria. Crianças também na casa contam, não é só adultos que possam Não, trabalhar. pessoas na casa. Uma mãe com 5 filhos, Uma vai mãe tem que contar a prover o mãe sustento e do os filho. Um pai tem que prover o sustento do filho. A criança não pode trabalhar para prover o seu próprio sustento. Inclusive, daí que vem a própria pensão alimentícia, né? Quem não provém o seu sustento, o INSS também tem essa parte mãe, que se não provém o sustento, alguém tem que prover e recai até sobre o INSS. Que depois a gente vê diversos outros casos, como o auxílio reclusão, que é uma coisa que fazemos também, que se o pai, supostamente num sistema patriarcal que ainda existe aqui, que o pai trabalha, mas acabou sendo detido por tá em regime fechado por algum motivo e não sai para trabalhar e tem filho, esse filho tem que ser sustentado. Mas esse auxílio reclusão, esse pai cometeu um crime ali, foi preso. Ele tem que ter registro em carteira ou ser contribuinte. Tem. Aquela história assim que todo preso Não, recebe isso filho aí de preso, isso aí é lenda, né? É Conversa. lenda. Tem que ser alguma pessoa. Todo mundo está sujeito a acontecer alguma coisa errada na vida. Tá sujeito. Você não sabe. Ele poderia ter sido preso por um acidente de trânsito por Sim, embriaguez, sim. né? Não precisa ser um bandido, vamos Não, pôr assim. não necessariamente matou, roubou, como todo mundo fala, bandido é ladrão, todo mundo fala assassino, ladrão, estuprador. Não é. Bandido é o que está contra a lei. E se está contra a lei, vai lá alguém, Às vezes questão, uma discriminação. discriminação, colarinho branco, crime com colarinho branco como fiscal, qualquer outra coisa pode vir a gerar. Só que no fiscal aí a pessoa teria mais dinheiro que não As recairia. pessoas têm imagem de preso só quem comete crime grave. né? Não Existem vários necessariamente, crimes, tem né? diversos tipos. Então, pode ser que venha, e aí sim o auxílio reclusão entraria nessa forma. É porque tem um
um folclore, vamos pôr assim, em cima do auxílio reclusão. Nossa, o cara tá preso e o governo bancando. Não, não é todo mundo que vai receber. Tem regra também. Tem regra. Tem Também regra. não é. O auxílio reclusão não é focado no preso em si, no detento. É focado na criança. no dependente. No na dependente. família. E outra, ele era contribuinte, né? É. Tá. Então, no caso do LOAS BPC, nós temos, então, para pessoa maior de 65 anos, Isso. e assim, essa pessoa não pode ter nenhuma fonte de renda, igual foi falado aqui, né? E se ela tiver, tipo, um carrinho, uma motinha, tem problema? A princípio teria porque o BPC, para concessão dele, a pessoa tem que ser considerada miserável, né? No Tá. termo da lei. E se eu ganhei essa moto de presente? Eu tenho um tio meu lá no norte, ou nordeste, que eu não conheço. É um tio da minha mãe. E eu sou o único herdeiro. Ele não tem filhos, não tem nada. De repente aparece um Fusquinha no meu nome. Eu herdei um Fusca, mas eu recebo BPC. Eu não tenho como me sustentar, tenho mais de 65 anos, moro de aluguel, recebo cesta básica do CRAS e apareceu esse Fusquinha. E aí? Nesse caso, é possível manter, porque você acabou recebendo por conta de herança, no caso. Que acabou herdando para ele, né? Mesmo com a condição financeira Agora, dele. eu peguei e tô recebendo meu BPC. Juntei uma grana e fui lá e comprei uma moto e coloquei no meu nome. Aí Aí é outra situação. pode perder. É possível a pessoa até se enroscar com isso daí. Resumindo, é sempre análise do caso a caso do caso e, sempre caso a e caso, consulta o depende. advogado. Consulta o sempre o advogado. Tá. Vamos falar hoje também, doutor Alex, questão de pensão por morte. Teve essa reforma da Previdência, né? E muitas pessoas perguntam assim, eu sou aposentado, meu marido morreu, ou sou aposentada, ou sou aposentada, minha esposa faleceu, eu perco o meu benefício se eu pegar a pensão do meu marido? Não. Esse caso pode acumular as duas. A aposentadoria que a pessoa já tem com essa pensão. Sim, porque, por exemplo, como todo caso, depende. No caso, o marido e a mulher. O marido é aposentado, como o doutor falou. Aí a mulher também, ou ela era aposentada, ou estava para contribuir, pelo menos assegurada. O falecido sendo segurado do INSS, contribuindo certinho, se no caso falecer, o marido pode pedir o benefício, porque no caso se entende que tem uma dependência dele. Por exemplo, a pessoa se casa, não tem um grupo familiar, marido e esposa, é melhor os dois juntos do que só um sustentando sozinho. Aí, por exemplo, por conta dessa dependência, é possível pedir o pensão por morte. Aí ele recebe em conjunto a aposentadoria e a pensão por morte, que é derivada, é proveniente da falecida esposa. Quando era um casal, né, cada um recebia seu benefício. Eles tinham um padrão de vida. Falecendo uma das partes e tirando esse benefício, o padrão de vida também muda, né? Sim. Então é necessário essa outra fatia, né, para continuar aquele padrão, porque a pessoa também não pode ser privada disso. Que daí a própria condição, além do óbito, né, que já é um fato bem triste para a pessoa, a própria condição financeira, a vida da pessoa é impactada, muitas vezes a pessoa acaba tendo problema também. Aí, por conta disso, tem essa previsão da pensão por morte. Tá. O caso que aconteceu esses dias, que eu até conversei com o Dr. Paulo, a pessoa, ela queria saber da parte um pouco de área de família, por questão de uma casa. Mas ela questionou também o seguinte, a da casa, ela era casada, vamos por assim, era juntada há mais de 20 anos com essa pessoa. E ela queria saber se ela tinha direito à casa. E ao mesmo tempo, o marido, que era juntado no caso, recebia o benefício. E ela queria saber também como que faria para ela receber, passar para ela esse benefício, se eles não tinham um documento que eles eram casados. Mas eles tinham filhos, eles tinham contas em nome dos dois, eles tinham testemunhas. É possível uma pessoa que não foi casada no papel, como o pessoal fala, né? Que vamos por assim, a gente só juntou, receber essa pensão também? É possível sim. Então, Se tem tudo esse caso, no caso a pessoa ter até certidão de nascimento, que tem filho em comum. Esse é o caso bem tranquilo. No caso, você tem certidão de nascimento de filhos e aí até pode evitar um passo. O primeiro passo aí, nesse caso, seria um reconhecimento da união estável judicial, o que supre aquela outorga do papel, de ter o documento, a certidão de casamento. Muitas vezes você vai chegar a se esbarrar
no ponto da certidão de casamento. Cadê? Não tem para ter essa pensão por morte do cônjuge, né? Seria o mais prático, né? Lógico. Tendo a Ter certidão, só regular, apresentou, resolveu. estar regular com as situações dos seus documentos é a situação mais prática da vida. Porém, o que acontece na vida real é... Juntei, tô lá. É. Então, nesse caso, passaria por uma ação de família, sim, que é um reconhecimento de união estável, o qual... Ah, mas a outra pessoa nem tá viva mais para responder. Mas não tem problema, tem vizinhos, tem testemunhas, tem filho junto, E documento se e não tal. tivesse nenhum filho? Não tem problema, ainda tem vizinhos, testemunhas, e claro, tem esses detalhes que... Aí fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Não, é tranquilo ainda. O problema é quando vem essa segunda família oriunda de concubinato, e aí que é uma questão complicada. Tivemos aquele caso Sim. que a concubina tentou uma pensão por morte, o que nesse caso, ela, pelo meio errado que usou, foi indeferido. Mas ela teria em termos de direito, porque ele sustentava as duas famílias. Sim. Então são diversos casos. Pode ser uma questão bem complicada, como esse, que é de concubinato, que utilizando o meio errado e coisas no interior do processo não teve, o que ao final foi uma injustiça, porque se era sustentado pelo falecido, também o certo seria haver essa pensão, porém a reconhecimento da união estável, voltando ao eixo, o reconhecimento da união estável supre a certidão de casamento. Então, é esse trabalho que tem que haver antes para chegar ao ponto de ter o reconhecimento do INSS, porque o INSS não reconhece se a pessoa é casada ou não. Quem faz isso vai ser um juiz, é uma decisão, uma sentença. E também, na pensão por morte, com essa reforma, né, que teve, ela modificou, né, um pouco a questão de valores, né? Sim. Antigamente você receberia, todo mundo, né, tem direito à pensão e receberia o 100%, né? Sim. Agora tem alguns casos que não recebe mais, né? No caso, ele primeiro faz a análise do benefício seria que a pessoa ia receber. Aí é uns 60%, desse valor seria 60%. Aí é acrescentar 10% para cada outro dependente que precisar. Por exemplo, a pessoa, no caso por exemplo, o Antônio é casado com a Zelda. A Zelda faleceu e recebe. Aí seria 60% desse valor. E se tem 3 filhos? Aí aumenta até 10%. Mas filhos menores, dependentes. Isso, Não menores adianta dependentes. falar, eu tenho 3 filhos de 40 anos que eu não vou receber, vou ficar só com 70. Ou no caso, se for o incapaz, no caso. Tem um problema. Sim, que aí ele vai ter a tutela dessa criança e aí ele vai ficar. Mas igual toda a regra do INSS, o benefício não é menor. O mínimo do mínimo sempre vai ser o salário mínimo. O salário mínimo é o valor que o benefício a pessoa ia receber. Mesmo se no 60% for menor que o salário mínimo, no caso do seu Antônio, ele vai receber o salário mínimo aí, como pensão por morte. Outra coisa que aparece muito e que as pessoas têm muita dúvida. Era da roça. Trabalho na roça desde os 14 anos. Com 18 anos, meu pai pegou, colocou tudo em cima de um caminhão e fui para a cidade. Comecei a trabalhar na cidade. Vendi coxinha, fui caixa de mercado, trabalhei de autônomo. Toquei minha vida. Tô na idade de aposentar. Só que a hora que eu olho meus registros, meus recolhimentos, falta tempo. Por quê? Dos meus 14 anos até os 18, ou um pouco antes, não computou na época da roça. O pessoal começa na roça com 8, 10 anos. Como que funciona? Esse tempo de roça, se ele conseguir comprovar, vale? Sim, é o que chamam de aposentadoria híbrida. No caso, seria utilizar o tempo que ele trabalhou, né, depois que foi para a cidade, começou a trabalhar, contribuir, ele utilizar esse período que ele também trabalhou na roça, na zona rural. Aí tem que verificar cada caso, igual, por exemplo, no caso desse daí enquadraria mais com um sistema de economia familiar. Isso, o pai plantava, vamos por lá, plantava mandioca, algodão, todo mundo colhia, colocava no trator e vendia, tirava leite. Esse é economia familiar. Isso, seria o que chamam de segurado especial. Ele não é um trabalhador rural, mas ele trabalha no meio como um integrante familiar. Tá. E se o pai dessa pessoa fosse funcionário de uma fazenda, mexer com pecuária ou com cana, que seja, os filhos estavam lá na roça. Não tinha como trabalhar em outro lugar. O que eles fazem? Ajuda o pai na roça. Nesse caso também. Seria possível tentar, no caso, provar que eles estavam ajudando, né? Tipo, como membros do grupo familiar também. E normalmente como que eles provam isso?
Aí teria que, igual análise de cada caso, tem que verificar, incluindo familiar, teria que verificar se tinha provas, por exemplo, certidão de nascimento, às vezes, Às vezes, tipo, consta na certidão de nascimento dele que o pai é lavrador. isso. Já ajuda. Normalmente, lavrador, normalmente naquele tempo também tinha, em escola era muito comum ter na Escola própria rural, né? matrícula, Rural, né? escola rural. No caso, é que é diferente do trabalhador rural. O trabalhador rural consta lá na carteira de trabalho, tem um próprio contrato de trabalho às vezes e consta que exerce atividade rural. Tá. Aí, nesse Essa caso, teria híbrida, que... ele ia pegar um gancho do rural para complementar o urbano, seria Isso, isso? ele usaria esse período que ele foi quando trabalhou na zona rural, mais esse período que trabalhou na zona urbana, para complementar, no caso, o tempo de contribuição, para ele conseguir se aposentar. No final das contas, o tempo de contribuição tem que ser e ainda que tenha esse tempo urbano no trabalho regular, e se esse aqui for rural, esse aqui é só usado para complementar. O tempo de contribuição e de serviço é o mesmo. É somente para contribuir, para complementar, no caso, o período que faltava. Então, se chega lá, doutor, já posso me aposentar? O que tem que fazer? No caso, por exemplo, igual do que o Fernando falou, que a pessoa trabalhou em economia familiar, tem que verificar se tem documentos para provar primeiro, tem que ter um resquício mínimo. Às vezes eles têm aquelas notas de produtor que Sim. eles entregavam em cooperativa, ou eu já vi falar também daquele que o pai é filiado a algum sindicato rural. São documentos muito bons que dá para... É que muitas vezes os casos o INSS acaba indeferindo. Aí então tem que partir para o judiciário para pedir essa aposentadoria. No judiciário, como igual a realidade do atual, né? Ele é mais flexível, então ele tá aberto a mais meios de prova, igual no caso da união estável, mas tem que ver o caso cada caso. É porque Tem não é que ver se garantido, né? Não é assim, Mas aí eu o trabalhei na vizinho roça. que viu nascer lá, o vizinho de sítio, o sítio vizinho da frente, que viu as crianças crescer tudo trabalhando que é na roça, que fazia juntada do pessoal para ir para a roça junto. Isso aí serve como uma testemunha, como poderia prova. servir também. Ajuda bastante, né? O cara presenciou tudo, né? O padre da igreja da Gleba, tudo. Então, Às vezes até os professores, né? Para escola, se não sim. constar na matrícula, né? de No fato. boletim escolar também. Então, resumindo, cada caso é um caso e o certo é sempre procurar o advogado. E com relação assim, à aposentadoria normal, tá? Eu sou um contribuinte tanto ou por carnê ou por CLT. Qual a idade mínima para homem se aposentar e mulher hoje? Atualmente seria 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Isso tendo tempo de contribuição ou por idade? Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. E se eu tenho 20 anos de contribuição e homem? Sou um homem, tenho 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu me aposento pelo quê? 165, tem que verificar também primeiro, no caso, esse período que tinha antes. Se tem 20, por exemplo, 25 anos de carteira. Tem que verificar se é anterior a 2019, Aham. porque pode ser que enquadre nas regras de transição. Tá. Que tem regra que a pessoa às vezes tinha muito tempo de contribuição, mas não tinha idade. Aí chamam de pagar um pedágio para complementar isso daí. Ou o oposto, a pessoa tinha idade, mas não tinha tempo de contribuição. Aí tem que verificar cada caso. Mas se eu tenho esse mesmo tempo, 25 anos de contribuição, 65 anos de idade, e eu era metalúrgico, que tem a insalubridade, tem periculosidade, isso modifica tudo. Modificaria, porque no caso ele é o chamado aposentadoria especial. E ela é maior, né? Ele é maior. Tem que verificar também o caso, porque, por exemplo, a pessoa sempre trabalhou no mesmo lugar. Aí, a partir de 2004, no INSS consta o PPP, aquele perfil que consta que a pessoa utilizava material Lá tem, né, qual atividade é realizada, e os EPIs que usam, se os Isso. EPIs controlam, é mais ou menos esse documento que eles precisam. Isso, no caso, é um documento que já está no INSS. Se a pessoa sempre trabalha na mesma empresa, normalmente tem. Então, assim, quem trabalha com uma atividade insalubre ou perigosa, aí, ele consegue se aposentar com menos tempo de trabalho, por causa da atividade. Por causa da atividade, por conta dessa constante presença pode ser resíduo, pode ser ruídos, pode ser até, por exemplo, um médico, uma enfermeira num hospital tem contágio, tem essas radiações, doenças. Aí por conta disso, é uma regra diferente
mais focada para a pessoa conseguir se aposentar Porque mais ela, facilidade. ela, né? ela teria um desgaste maior do corpo pelos Isso. agentes nocivos que ela tem contato. Só que tem um grande detalhe que se ela aposentar, ela não pode mais trabalhar. Ah, ela não pode nesse Não caso. pode mais trabalhar. Nesse caso, Nessa não pode. área ou nenhuma área? Não pode aposentar. Porque não pode trabalhar, desculpa. Porque se tá constando que a pessoa já tá tanto tempo exposta a esse agente, tem que Radiação, parar. no caso, que se ele continuar, a pessoa vai acabar falecendo, vindo, podendo ter um agente canceroso por Tá. causa da radiação. Então, assim, na aposentadoria comum, se eu me aposentei hoje, se eu quiser trabalhar, eu posso. pode. Eu arrumo um emprego, só que eu continuo assim. Se eu for trabalhar de autônomo, eu recolho por opção. Isso. Agora, se eu me aposentei e fui trabalhar de porteiro, por exemplo, eu vou ter que continuar contribuindo com o INSS. Vai descontar no... Porque como você vai estar como empregado, ele já vai descontar automaticamente. O próprio empregador já desconta do seu salário. Às vezes a pessoa assim acaba não entendendo. Eu tô porque aposentado, mas mas por eu que já tô vai? aposentado, por que eu tô pagando se não vai aumentar? É. Né? Mas é regra, tem que pagar. Isso. E para mulher é a mesma coisa. A mulher tem uns anos a menos só. uns Ela 3 diminui anos. os anos, mas a regra é igual homem e mulher é a mesma regra. O que muda é a questão da idade. Um 62 Isso, a e o mulher esses outro dois. 65. Isso mesmo. Tem também a questão dos pontos, né? Que por exemplo, a aposentadoria especial. Dependendo do grau, assim, que a pessoa esteja exposta ao agente, via de regra é 25. Ele conta os 25, mas a idade, aí ele tem que somar uns 86 para conseguir se aposentar. Aí tem pro grau, né? Por exemplo, a pessoa sempre foi exposta a muito aqueles metais pesados de metalúrgica de Minas, aí pode ser que ele enquadra no que é o médio, que é 20, ou até mais grave, que seja o de 15. Aí ele soma, assim, dá uns 66. Mas como todo caso, tem que avaliar o cada. Tem que fazer uma análise individual de qualquer caso. Seja de dúvida toda, seja de incapacidade por auxílio, por loas, tudo tem que fazer análise. Isso. Doutor Paulo, alguma coisa para perguntar aí? Bom, só um final aqui, que a gente estava até falando que eu tinha puxado aquela ponte do... Quando a pessoa entra no INSS no pedido administrativo, até tinha questionado se é necessário advogado, foi dito que não, mas é recomendado. E é necessário fazer o administrativo. Dando um eu gancho ia, aí, Dr. eu Paulo, ia né? continuar. Se eu simplesmente resolver, eu não quero fazer administrativo, eu vou procurar um advogado e vou atrás de um juiz. Não pode. Não pode. O juiz vai indeferir porque o judiciário não pode se intrometer. Falando meio informal, não pode intrometer no administrativo. Um não põe a colher do outro. Isso, o judiciário só vai analisar se teve uma legalidade, se teve um equívoco, mas tem que exaurir primeiro, tem que tentar primeiro na via administrativa. Se indeferido, aí no caso pode recorrer ao judiciário. Tá. Desculpa que eu cortei. Certo, não, mas era mais ou exatamente para menos chegar isso. nisso, porque quando fosse na ação judicial é obrigatório que tenha um advogado constituído, porém eu ia chegar nesse ponto da obrigatoriedade de ter esgotado todo o pedido que a pessoa mesmo pode ter feito, de forma certa ou errada, aí só cada caso a caso, mas na ação judicial se era obrigatório ter esgotado todas as tentativas. Mas, de fato, é só. Não tenho mais perguntas. Eu também não, doutor Alex. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha que falar hoje, tá? Muito obrigado aí pelas explicações. Obrigado por ter comparecido aí. Doutor Paulo. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, Alex. Vamos...